Quarta-feira à noite, 10 horas da noite, praticamente, e o professor perguntou: Vocês acham que é mais fácil conseguir emprego através de seus amigos ou através de pessoas mais distantes, colegas, conhecidos? E nós, alunos, ficamos como? Confusos. Quando o professor faz esse tipo de perguntinha maliciosa, geralmente vem caô. E a resposta era através dos laços fracos. Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Talvez vocês tenham sentido saudades. Bom, eu senti. E senti daquele jeito que cutuca, aperta e lembra a gente de voltar para o que importa, daquele espaço que a gente criou. Eu criei esse espaço para compartilhar cartas dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, medo, insônia, planilhas, também sobre o que é viver de arte e continuar vivendo apesar de todos os vários pesares. Esse podcast é um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos e às vezes com um pouco de leveza também. Aqui eu misturo minhas experiências pessoais e essa loucura deliciosa de viver de arte, enquanto eu tento desvendar como criar novos imaginários onde possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo em vocês pequenas faíscas de criação, coragem e companhia. E se você anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro e sonho tudo no mesmo corpo, se também está tentando não desistir e nem sabe o que não desistir significa, fica aí tentando achar a sua âncora no mar, que não para de mudar as marés, tentando se organizar como forma de resistência ao caos, bom, eu acho que você está aqui no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 21 de abril de 2026 e essa é a cartinha número 55, com o título Oi sumida, bora lavar a louça suja? Acabou o chorarê, a força dos laços fracos e a volta dos que não foram. Voltando à perguntinha maliciosa do professor, essa perguntinha era o gancho para entrar na teoria de sociologia econômica. E eu, claro que quando entrou muito na teoria, eu parei de prestar atenção e vim aqui escrever. Por quê, né, cara? Fazer nada 100% é uma glória. Eu não estava nem na sala de aula, nem concentrada no que eu estava escrevendo. Chamar esse não lugar que a cabeça de pessoas como eu, extremamente ansiosas, viaja por esse tempo de dádiva, da força que me leva a escrever, a tal força estranha que consegue conectar meus pés no chão, a mão pousada suavemente no papel com uma caneta, achando que é o quê? Um The Flash, tentando captar o cérebro, fazendo estranhezas dessas sinapses complementares. Porque por isso é que eu escrevo, nesse sentimento praticamente inútil de captura entre cabeça, pés, ombros e mão, não sei explicar. Mas é também para dar voz à minha insanidade de não existir plenamente em nenhum lugar. É um dom, né, galera? Então, assim, vamos aproveitar. O hoje, na lista de afazeres, está muito estudos científicos. Eu estou aqui no período final para minha qualificação no doutoramento e uma confusão de prazos e prioridades que, desde que eu fui ejetada dessa vida aqui em Portugal, na inventada Tuga, de volta ao meu subúrbio carioca nos últimos meses, em menos de 24 horas, ter saído de um continente para o outro foi tipo um pesadelo daquela ligação que sempre chega e ela vai chegar para quem mora longe da sua família. Inesquecíveis sensações que, antes de acontecer, a gente fica aqui tentando prever. Não, um dia vamos ligar falando que no fulano está no hospital. Mas nada te prepara, óbvio, mas você tenta, para estar, enfim, presente 100% no único lugar que você deveria estar. Aí sim, que a ansiedade é mesmo uma dádiva, porque
Quando você consegue, inclusive, ter ansiedade como tua companheira, é porque você está tendo esse espaço também de flutuar no pensamento. Quando tudo está cravado só no hoje e você precisa estar com corpo, alma, pensamento, escrita, projeto, tudo na vida real, é muito tenso. Você não pode piscar, você não pode dormir, você não tem tempo de chorar. Mas a gente vai cruzando essa costura, porque alguma coisa não nomeada no hoje, ela morreu. Nessa ida, volta entre Brasil e Portugal. E não foi ninguém da minha família. Não foi uma morte essa física do corpo que vai para debaixo da terra. Mas, sinceramente, eu tenho revivido um luto em cima de uma certa revolta. Mas voltei aqui nessa mistura de não sabemos ainda o que. E é assim que a teoria na aula me pegou desprevenida. E eu nunca achei que a teoria ia ser um gancho para voltar para cá. Mas assim foi. Foi a teoria dos laços fracos do Mark Granovetter. Ele fala sobre como as conexões menos íntimas com conhecidos, colegas, essas pessoas meio distantes, mas que estão no nosso ciclo, são cruciais para a gente acessar novas informações e oportunidades, como empregos. Ao contrário dos laços fortes, dessas nossas pessoinhas de afeto prioritário, que proporcionariam, na verdade, na teoria dele, velocidade e apoio, os laços fracos, eles tendem a oferecer uma variedade de informações e perspectivas diferentes. É tipo um glow de novidade, tornando-se muito valioso para essas descobertas e para a inovação. E quando então o professor falou isso na aula e eu comecei a entender, sei lá, entender o básico, né, dessa teoria, rolou um explode coração, porque veio a maior pergunta para pessoas como eu que, enfim, eh, misturam as redes, né? Porque, meu Deus, então assim, seria por isso que trabalhar com amigo é tão difícil? Mas não, claro que não, penso eu. Meu companheiro tem uma teoria que trabalhar com amigo, que você faz o amigo no trabalho, né? Não conhece ele, aí faz o amigo no trabalho, dá certo. Mas se já é teu amigo na vida e você leva ele para trabalhar com você, dá errado. Essa teoria é do meu parceiro, não é do Mark. Mas fica aqui, não sei, nenhuma das duas exatamente chegaram a me dar respostas, né? Claro que não. Mas achar uma resposta seria tão bom porque é tão difícil a gente se relacionar e pessoas que têm trabalhos como os nossos, né, artísticos e carreiras criativas, essa mistura de afeto, ela é crucial, porque ela é muito importante. Ela deixa o nosso coração esperançoso, né? Dá uma energia onde não tem finanças e estrutura financeira das coisas seguirem, né? Você acha que tem um além-mar adiante. Mas colegas de trabalho que viraram laços de aço premium, titânio, super forte. E quando eu acabei sendo ejetada daquele momento do presente, voltei, puxa, laço, grita e fala: opa, aqui tô de volta no Rio de Janeiro. Te amo, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Me dá um abraço, por favor. Os laços de titânio se romperam. Era como não comporta mais laço fraco, né? Que laço? Quase a pessoa me perguntando: que laço? Tá louca? Então você também percebe que tem uma substituição de laços, é um alvoroço de laços, é uma suspensão de laços, é um corte umbilical de laços. E a imigração nada mais é do que laço? Que laço? Tem gente que só sustenta um laço forte, eu acho. E esse laço precisa ser dominante na sua vida. E quem quiser rever laços com aquela pessoa que refez o seu laço principal, tem que se enlaçar com o laço da prioridade. Então a pessoa passa a ser alimentada pelo lacinho, entendeu? Da outra pessoa, porque ela só pode estar conectada com um. E se esse um tiver com o resto, a gente se conecta. E isso na literatura também a gente chama de relações tóxicas. E é muito difícil ter o seu laço rompido por conta disso.
Mas não é nada por isso. Isso é um monte de divagação de alguém que não consegue estar o quê? Pensando no hoje, sem pensar no ontem, sem pensar no amanhã, mas tem um privilégio de quem passa por situações muito furacanescas. Será que existe? Essas situações que deixam você dentro de uma tempestade, no olho do furacão, porque é como se o furacão te emprestasse uma lupa. E é aquela lupa que a aflição e as lágrimas no olho, elas te emprestam realmente para você rever o mundo. Rever o mundo a partir de agora, depois que você passou pelo furacão. Porque você tem uma capacidade de, não sei se é capacidade ou uma obrigação mesmo, de refazer os teus laços e paradigmas. E acho que eu tô nesse momento agora. Bom, voltando à teoria, ele diz que os nossos amigos, então os tais laços fortes, eles tendem a ser a rede redundante. A gente tem agendas sobrepostas, pessoas sobrepostas, opiniões em conformidade. Somos redes fechadas. Chamamos no Brasil de bolha. A bolha da esquerda, a bolha cirandeira e assim vai. A bolha que as novas relações amorosas, de trabalho, de locais nos trazem. E aí agora, morando em Lisboa, quase não saio de casa. E acabo, de fato, inserida em uma microbolha do bloco do eu sozinha. Jesus, alguém vem me salvar aqui, ó. Trabalha comigo? Me escuta, sei lá, me dá uma troca. Comenta, não sei. Porque, sinceramente, eu só saio de casa hoje em dia praticamente por obrigação e também para ir ver os eventos dos meus amigos. Eu valorizo muito a importância dos eventos onde você não vai exatamente com o objetivo de fazer amizade ou muito menos conhecer gente nova. E logo eu não preciso muito me conter, entendeu? Ser quem eu não sou. Porque eu acabo voltando para casa muito frustrada porque eu acabo sendo quem eu sou ou às vezes exagerando quem eu sou, não sei. Tem uma loucura ali de se relacionar com gente nova que, no meu caso, eu não consigo parar de falar. E quando eu falo, chego em casa, eu tô com aquela ressaca de, meu Deus, por que eu falei com aquela isso, com aquela pessoa que eu acabei de conhecer? Então, assim, a bolha, ela é boa demais. Ela protege a gente. Ela não precisa se explicar, não precisa performar. Mas, contudo, também a bolha confina. Numa busca no Google, eu percebi que, claro, eu não fui a única que, quando conheceu a teoria dos laços fracos, relacionou isso à carreira. Então, daí vem a fixação da expressão bonita. Vamos fazer um networking, será? Me perguntei eu, perplexa, com a fofura de quem conhece uma teoria nova, talvez, obviamente, já conhecida por milhões, mas que nesse momento eu estou aqui aproveitando esse deleite de descobrir, sabe, quando você descobre que a abóbora, ela também faz doce, e é uma delícia um docinho de abóbora? Estou nesse momento. Então, vou mergulhar ainda mais em teoria de como funcionam os tais laços fracos, tentando aqui trazer uma utilidade para o meu ouvinte. Vamos valorizar os laços fracos, porque, segundo o amigo Marx, não é Marx, é Mark, calma aí, olha aí, é o Mark Granovetter. Segundo o nosso amigo Mark, ele traz, os laços, eles trariam variedade de informação, porque ele interage com pessoas menos próximas. Então, a gente tem informações diferentes da que a gente já conhece. Ele traz oportunidades. Eles são uma via essencial para novas, pensar em carreiras, indicações, outros desenvolvimentos. Perspectivas. A teoria vai nessa lógica do LinkedIn, que o emprego não vai vir do seu melhor amigo, mas vai vir do amigo do seu melhor amigo, talvez, entendeu? Alguém ali que está na espreita. Que não vem pelos seus familiares imediatos. Marketing digital. Essa teoria eles relacionaram também a umas estratégias de marketing hoje em dia, claro, porque onde a disseminação da informação é fundamental. Então, você chegar nessas informações através das redes de laços fracos é um ganho para você aí que fica catando like como eu. E, claro, na imigração. Essa teoria também pode ser usada nos estudos migratórios
para entender como é que essas redes de contato, né, dessas pessoas acabam influenciando as decisões das pessoas de migrar. Então, pulando em migração, vamos aí, né? Oi, sumida, tudo bem? Você vem sempre aqui? Opa, que saudades. Não é fácil recuperar um amor perdido, não é mesmo? Então, a carta de hoje é o lembrete, como sempre, para mim, de mim, para vocês. Eu tomei pílula do sumiço nos últimos 3 meses. Eu vim reentender, rearrumar meus laços fortes, quem sabe, através dos laços mais fracos, mas ainda assim laços, se você estão aí ainda me escutando, laços, e quis fingir, quem sabe, uma versão mais pragmática de mim mesma, como se eu não tivesse escrito mais de 800 mil cartas bem dramáticas nos últimos meses e extremamente confusas, como, meu Deus, eu perdi a DG Artes. Vocês fizeram? Eu ia fazer mais consultoria coletiva. Consegui? Claro que não. Eu ia conseguir fazer mais material, mais consultoria e atender mais gente. Olha, você que está aí esperando uma resposta de e-mail para a gente fazer consultoria, desculpa, tá difícil. Não sei se eu vou conseguir. É isso. Mas assim, esse atropelo de não ter um seguro-desemprego, que na verdade você não tem emprego, e eu acabo entendendo que eu sou a pior espécie da uberização do trabalho, né? Que a gente fica aqui dependendo da gente mesmo, fingindo que a gente é uma grande empreendedora da área cultural, que a gente não é, não tenho nem NIF para isso. Mas quem protege, então, o imigrante quando ele volta ao seu país de origem, né? Ao seio familiar acionado por esses momentos caos prioritários de saúde? Ninguém, não é mesmo? Ninguém. Então volta para a sua terra, eu voltei para minha terra, voltei para a terra imigrada e nesse lugar de, mais uma vez, que lugar, né? Que lugar é esse? Então venho eu hoje fingindo que, como uma boa imigrante, eu inventei um novo lugar de existência que é o Seu Organiza Artista. E, e não consegui voltar antes, mas voltei agora. Então é quase um, não sei, tô aqui nada nada, com um sorrisinho de canto de boca, meio amarelado, um pouquinho sem graça, mas com alguma coragem, vai, dá esse crédito. De segue o baile, pelo fato de que eu preciso continuar nas escolhas que me fizeram, obviamente, chegar até aqui, porque é em frente que se anda, todas aquelas palavras de coach, de vamos lá, galera. Tem uns caquinhos aí, sabe? Eu tô me sentindo aquela criança que nasceu e aí foi lá na Terra-mãe, teoricamente, resgatar uns cordões umbilicais, mas todos eles foram cortados e eles estavam vindo aqui cicatrizando para cair um umbiguinho, né? Que cortou teu cordão umbilical. Eles estavam aqui cicatrizando nesses últimos meses. A sensação é que vários cordões umbilicais foram desacionados. É uma nova relação que se cria já adulta, né? Não como não sei, não comi minha placenta, entendeu? Tipo, é uma situação meio confusa. Não sei se dá para acompanhar o pensamento, mas além da teoria de como um contato casual pode dar gás à tua carreira, aquele famoso networking, como eu precisava então reativar a minha ligação, essa aí uterina, comigo mesma, nesse espaço aqui do SOA, que eu gestei e eu não vou jogar no mundo sem paradeira. Sou uma chocadeira, mas eu sou uma chocadeira de respeito. Então eu não nego, não invoco a culpa nessas situações que não são eletivas, mas eu volto porque desistir é parar, né? E eu não estou desistindo. A pausa, você só sabe se a pausa que você fez de um trabalho, de um desejo, de um sonho, ela foi longa demais se a gente coloca em recorte longitudinal. Então, assim, 3 meses, quase 3 meses, vamos lá. Não acho que é uma pausa longa, eu estou aqui me defendendo, porque a gente fica tentando ampliar a vibe do nunca fiz amigos bebendo leite, ou só é visto quem aparece. Rio de Janeiro se fecha negócios no bar. E voltando de lá, eu vim dizer de novo, olá, Portugal. Tô de volta, queridos. Então, de volta no melhor momento, né? Essa vibe primaveril. Vamos sair, vamos pra rua, vamos cheirar esse pólen, ficar com alergia, todo mundo junto? Parei e fui ler um estudo publicado que mergulhou nos dados do LinkedIn de 20 milhões de pessoas ao longo de 5 anos. Gosto, número grande de estatística.
E esse estudo revelou o quão importantes são os laços fracos. Na verdade, quando se trata de mobilidade de carreira, eles são ainda mais importantes do que os laços fortes. Então, circula, bebê. A minha sugestão aqui, dessa querida rede é estourar a bolha, porque até mesmo descobrir através da nossa bolha novas bolinhas de sabão podem carregar arco-íris interessantes. Então aproveite a sua bolha para acessar outras bolhas. Ou faça como eu, volte a contactar do nada pessoas com oi sumida, como quem sumiu foi o outro, não é mesmo? Porque tempo é uma ilusão. Quando estiver com muita preguiça, então, de ir tomar uma cerveja com aquela sua amiga que vai estar cheia de amigo que você não conhece e geralmente você diz: "Ai, não vai ter ninguém que eu conheço", repensa. Quando resgatar, né, reandar ali, reolhar aqueles projetos que você começou, parou, começou outro, começou, volta aquele lá do início. Aquele livrinho que você leu um capítulo e depois falou: não era o momento", quem sabe não é o momento agora. Rearrumar ali a segunda gaveta do guarda-roupa que tu parou na primeira, porque assim, o tempo não é linear, não é mesmo? Então, vamos usar nossas parcerias das bolhas para acessar novas bolhas e não desistir. Eu acho que eu queria muito falar hoje sobre não saber o que é desistência, porque a gente segue, mesmo em luto, a gente pode seguir vivo. Mesmo, né, gestando dores ao invés de amores, a gente pode seguir em frente. Mesmo, enfim, qualquer situação, a gente pode desacelerar, mas não parar. Eu acho que a carreira artística, ela tem esse dom de ser muito, não sei se é dom, né? Não tenho teoria agora para falar disso, mas, né, na minha perspectiva aqui, ela tem esse super aceleração, né? A gente entra em muita aceleração de, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Tá uma coisa que tá pulsando com essa pulsão de vida muito forte e depois a gente não sabe lidar com a pulsão da morte que os projetos artísticos também trazem pra gente, né? A gente vai no alto e depois vem para baixo. E aí essa continuidade de um pouco mais sempre, né? O escrever todo dia para um escritor, o pintar para um pintor, né? O seguir nessa cruzamento, mesmo quando é chato, é uma dificuldade imensa da carreira artística que depende dessas pulsações ou acha que depende dessas pulsações para sobreviver. Mas a gente ainda está numa versão carreira profissional, então a gente tem que estar inserido no mercado de trabalho e isso traz problematizações que eu hoje trouxe através de tente outras bolhas, tente reativar seus laços fracos, tenta buscar laços fracos para trazer talvez essa novidade da continuidade e que você fica buscando agora através dos nossos redes prioritárias, né? Então, seria uma dica, sei lá, um pedido. Vamos, se você chegou até aqui, usa isso como uau, tudo é um sinal se você é louco o suficiente. Convide ou aceite um convite de que te coloque mais numa sala onde você não conhece a maioria das pessoas. Estava ouvindo a música aqui de Gal Costa, estava um bando de nuvens que passam ligeiras. É um micro convite prático de circulação. Minha volta dos que não foram. Diz aqui que não desisti, não parei, mas algumas pausas são as que sustentam o caminho. E sem voltar não dá para saber o que é pausa ou reinício. Então, assim, o fim importa, será? Desistir para mim hoje é parar. E pausar foi uma estratégia de sobreviver. Nos Inspira Artista dessa semana na nossa cartinha no Substack. A gente trouxe as imagens maravilhosas dessa super obsessão, que são as pinturas de pias sujas da Ellen Apple. Eu amei, gente, essas pinturas. Então, assim, quem nunca deixou ali, eu vou deixar aqui o link da Ellen na descrição do episódio, né, nos podcasts. Mas também podem visitar e ver essa carta escrita inteira no Substack. Quem nunca deixou ali uma pia suja, não é mesmo? Porque uma hora ela vai ficar limpa. Acumular um dia, resolver.
Eu escrevi uma coisa na newsletter que agora falando fica meio tosco, mas falarei. Que é: quem saberá o que é extraordinário, se não é então o banal que a gente evita olhar? Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Hoje eu escrevi e fiz o gatilho dessa carta foi a música Força Estranha, na voz de Gal Costa. Porque às vezes o gatilho é uma música que dá a força de lembrar. A vida é amiga da arte. Ou uma mensagem de WhatsApp perguntando: Chayana, o podcast do Sou acabou? Ou um foda-se, vai ficar ruim mesmo e a gente vai fazer assim mesmo, porque é isso. Nem todo retorno precisa ser grandioso, disse eu para mim mesma muitas vezes para chegar até aqui hoje. Às vezes ele só precisa acontecer. Não precisa de cabelo novo para retornar à escola velha. Então, assim, seguiremos aqui na tentativa de usar as redes como espaço de construção simbólica, não só de performance, quem sabe. A intenção é manter as cartas de 15 em 15 dias e a nossa Se Move Artista com editais e chamadas, no mínimo uma vez por mês, mas rumo a ser de 15 em 15 também. Seria lindo fechar essas 4 semanas feliz e assim no SUA. Mas significa isso um nível de trabalho contínuo, né, para finalizar tudo sozinha, enorme. Então, assim, eu deixo esse desejo aqui, né, essa intenção ao universo e a você, porque preciso de dinheiro, né, de assinantes pagos no SUA, de artistas usando. E olha aqui, teve lançamento de coisa nova, sim, nos últimos meses aqui no Se Organiza. A gente lançou o Divulga Artista, o Moral de Recados do SOA, que eu também vou deixar o link na descrição do episódio. A gente criou um novo espaço de divulgação para oportunidades na nossa comunidade artística, no nosso CPLP. Então, assim, o Divulga Artista, ele foi uma tentativa, ele é, né, um projeto para nos ajudar mutuamente a abrir espaço a novos artistas, a estarem presentes com seus projetos, né, e fazer convites dentro da rede do SOA, e também uma maneira da gente começar a ter mais estrutura financeira para cumprir o nosso trabalho que seja remunerado de alguma maneira, né? Além, claro, ninguém mais doente na nossa família, por favor, um grande beijo. Então é isso, né? A gente chegou aqui ao fim da cartinha falada dessa semana. Essa semana a gente tentou organizar muito caos pela teoria. Não acho que conseguiu exatamente, mas acho que tudo tem também, vem uma pausa, um início, uma tentativa, algum ponto que a gente pega esses laços fortes, fracos e costura tudo. Não sair do fundo do poço de uma vez, também sair do fundo do poço de uma vez ia ser rápido demais. Então, a gente percebeu, no caso eu percebi, que os meus laços antigos já não todos estavam lá para me ajudar a levantar. Então, eu tive que reolhar, né, essas cordas aqui que foram lançadas em tantos abismos na minha vida e, percebi que algumas conexões, né, seguiram enquanto todo esse movimento aconteceu. Elas seguiram no mesmo endereço ou mudando de endereço, sempre dentro do mesmo quarteirão de mudança, sem praticamente sair do lugar. E eu mudei muito. Então, também tem essa desconexão, né, do outro, ficando para sempre dentro do mesmo bairro, sempre com os mesmos laços e redes e se asfixiando de alguma maneira, né? E que aí mora o medo também de reolhar os olhos dos que ficaram sem sair. Então, é um final meio trágico aqui para minha carta, mas que chegamos aqui, então vamos em frente. Mas antes de ir, eu também quero te deixar um convite. Você já apoiou um artista independente hoje? Se esse episódio te atravessou, te fez companhia, te deu raiva, te deixou assim, o que essa menina falou? Te fez pensar ou repensar, ou te lembrou alguém que está precisando e reconectar os laços fracos, compartilha. Manda para quem está vivendo de arte ou também tentando viver de arte como a gente no meio dessa bagunça linda, institucional, emocional, preso nos tais laços fortes, entendeu? O Se Organiza Artista segue existindo como espaço de partilha, escuta e reflexão e de sobrevivência coletiva.
Apoiar esse projeto é ajudar a manter viva uma rede feita de conteúdo gratuito, muita troca e tentativas de transformar caos em caminho. Então, o maior sonho dessa produtora independente aqui que vos fala é que os artistas possam ter mais estrutura para criar, mais liberdade criativa, com menos censura institucional através dos financiamentos. Assim a gente, vence os algoritmos, paga nossos boletos, chama isso de profissão e a gente pode se organizar para seguir criando, mesmo quando tudo grita o contrário. Com carinho, rebeldia, eu sou Chayana Furtado e esse foi mais um episódio do Se Organiza Artista. Até breve e até lá, bora se organizar?